Deixa eu trazê-lo aqui para a nossa conversa. Ele, André Machado, CEO do projeto 10%, nosso querido ogro de Wall Street, chegando aqui na nossa programação toda terça-feira. Muito bom dia para você, André. Seja sempre bem-vindo. Bom dia, meninas. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Legal. Bom dia. Muito obrigada, André. Bom dia. Obrigada. Eu sei, né? O nosso papo é mercado. Ouvindo... Pode falar, pode falar. Não, eu estava ouvindo você falar antes desse caso da Polícia Federal de insider trading. Era isso que eu ia falar. Então foi transmimento de pensação. Mas aí, na hora, eu lembrei de uma piada que eu falei, vou contar assim que eu entrar no ar. É uma piada velha, né, que eu contava, até falava brincando como se fosse verdade, né, que o menino foi para a escola e aí a professora estava perguntando para todo mundo qual era a profissão dos pais, né? E aí um menino lá falou assim, meu pai é engenheiro. Aí uma menina, meu pai é médico. Meu pai, ele é empresário. E aí um quarto, né, o Joãozinho, para variar, como sempre, perguntaram para ele, e o seu pai, o que ele faz? Ele faz striptease numa boate gay. Aí perguntaram assim, verdade? Não é possível, a professora horrorizada. Ele falou, não, é que ele trabalha no mercado financeiro, mas eu tenho vergonha de falar. Porque, cara... Eu tô rindo pra não chorar. Exatamente. Mas... As coisas estão indo, cara, é gestor que rouba a conta do outro no Twitter e tira do fundo, isso, insider trading, é vídeo de palhacinha. Eu falo, meu Deus, e a gente está falando dos profissionais, dos que são referência pra gente, né? E aí eu ouvindo isso, eu falo, como é que a gente consegue estimular as pessoas a virem para o mercado se a coisa tá podre lá dentro, lá no âmago, né, lá no centro? É muito triste isso, é desanimador. Tirando a brincadeira de lado, é desanimador. Eu ouço essas histórias e eu fico assim, meu Deus, onde eu fui me meter? Eu até ia te perguntar a sua opinião, você acabou falando já exatamente, eu acho também, né, concordo aí exatamente com você, mas acredito muito eu sempre acredito que o bem vence o mal, então eu também acredito que a maioria seja honesta e que realmente, que bom que a polícia investigue, que bom que puna, que bom que realmente essas pessoas, né, tenham essa punição, porque a punição é algo muito importante para evitar outros maus intencionados, né, vamos dizer assim. Então acho que a gente precisa ainda acreditar e ter esse trabalho educacional, você faz isso muito bem daí, a gente faz também daqui, o nosso propósito maior é incentivar as pessoas a realmente investir, mas acredito que o melhor é que bom que a polícia está investigando e que tomara que realmente vão presos, que vão para a cadeia exatamente essas pessoas que fazem isso, né? Eu acho que a lição que fica é que os demais que tenham mal intenção ali comecem, né, a perceber que não é esse o caminho, né? Mas é a polícia, né? A Polícia Federal tem sido motivo de orgulho aí pra gente há mais de uma década, né? Mas a gente vê que as entidades que deveriam estar patrulhando realmente, tudo bem, são mal equipadas, tão poucos recursos, mas a gente está longe de ter uma mão mais firme, como, por exemplo, a SEC, né? Que mesmo a SEC teve suas falhas aí em 2008, né? E no caso do Bernard Madoff, enfim, não é o mercado não é perfeito, mas é o que você falou, a gente tem que perseverar e fazer o nosso melhor para mostrar que, dá para investir no mercado financeiro com ética, com honestidade, com conhecimento e que é acessível a todo mundo. Inclusive, eu gosto de dizer, né, às vezes quando eu sou duro com a maneira como a galera tá brincando de fazer day trade, né, com 500 pratas na conta, acho que já vai ser trader, vai ficar milionário, né, essas coisas que a gente vê em rede social, e eu condeno, eu falo, não que você não possa tradear com 500 pratas, você pode, só que você não vai ser trader com 500 pratas, você vai levar, sei lá, 2 anos, 3 anos, então, quando eu falo que precisa de muita grana para você tentar essa profissão trader, não é que precisa ter muita grana para operar, muito pelo contrário. Você pode ter R$1 milhão, mas tem que operar pequenininho para começar. Então, quem é jovem, iniciante, quer começar a operar futuros com R$500, R$1.000,
show de bola, mas tem que pensar o seguinte, se você tem um custo de vida, vamos lá, R$ 3.000 por mês, R$ 4.000 por mês, multiplica isso por 2, 3 anos, pelo menos, e esse é o dinheiro que você precisa ter. Não é porque é o que você precisa ter para operar, é o que você precisa ter para viver, se você quer desenvolver uma profissão. Afinal de contas, ninguém entra numa faculdade no primeiro período já sai trabalhando e ganhando super bem, né? Então, falta um pouco de choque de realidade e bom senso para quem quer entrar no mercado financeiro. Mas eu insisto, mesmo com isso, eu acho que não existe principalmente para quem o pessoal pergunta, então quem é pobre, quem é mais humilde não pode ir no mercado financeiro. Eu falo, pelo contrário, talvez para essas pessoas o mercado financeiro seja a melhor e talvez até a única alternativa de crescer na vida, de ter prosperidade. Mas tem que ser tudo feito com muita cautela, com muito planejamento, sempre pensando em longo prazo. Nada disso de, eu vou entrar e ficar rico, né, em 3 meses, 6 meses. Isso não existe. Isso não existe. Se fosse tão fácil assim. Ô André, e esse é um ponto importante também, né, que acho que traz aqui para a gente refletir, porque hoje em dia, né, um dos pontos que eu bato muito aqui e falo, informação tem a rodo aí pela internet, redes sociais, mas a gente precisa, na verdade, ter um filtro ali em quem você está ouvindo, né, tentar saber exatamente quem é essa pessoa que está te dando essa recomendação, qual que é o passado dela, qual que é o histórico dela, né. Hoje, às vezes até brinco aqui, eu falo, o que mais tem é pessoas dando cursos de empreendedorismo e nunca empreenderam na vida, né? Exatamente. Conheço muitos pessoalmente que eu fico pensando assim, poxa, minha vontade era perguntar qual que foi seu empreendimento para você ensinar a empreender e ganhar dinheiro. A pessoa tá ali, na verdade, né, trazendo, ludibriando, trazendo promessas que a gente sabe que não são reais. No caso, né, que a gente estava tocando aí no assunto dessa operação que a Polícia Federal está realizando hoje, exatamente, né, o importante é que as pessoas que estejam aqui nos acompanhando, e esse é um trabalho que a BMC News faz de uma forma muito séria, né, de credibilidade, com o apoio de todos os profissionais, inclusive você e todos os outros que passam por aqui, é realmente trazer profissionais que sejam gabaritados. A gente não traz aí blogueirinho de moda aqui para falar só porque ele poderia me trazer audiência. Eu poderia trazer aí blogueirinhos que iam postar nas redes sociais e eu ia ter aqui os 400 mil inscritos que eu fico, pelo amor de Deus, me humilhando todo dia pedindo, me ajude a bater essa marca. Eu poderia trazer só um blogueirinho aí que traria. Mas a gente não quer. A gente faz um crivo aqui de qualidade, somente realmente profissionais que tenham experiência e know-how para falar, né? Não estamos aqui para tentar manipular, eu ainda deixo muito bem claro, né? Ninguém está aqui para dar call, mas trazer a visão dos profissionais do mercado, né? E até agradeço a sua participação toda semana nos ajudando, exatamente. Por isso que eu acredito que quem esteja nos assistindo precisa ter esse filtro, né? De onde que você pega essa informação, isso é o mais importante. Eu tenho um baita orgulho de estar aqui todo dia, já tem mais de um ano que a gente começou essa parceria, foi acho que em junho passado, e, pô, você vai aos poucos, né, se sentindo em casa, conhecendo as pessoas, a quantidade de gente boa que eu conheci aqui na BMC, que eu passei a seguir nas redes sociais, porque eu ficava naquela síndrome de abstinência, né? Ele vinha aqui uma vez por semana, 2 vezes por semana, e o resto da semana. Eu queria saber o que ele estava pensando, o que ele estava vendo, porque tem notícias surgindo a todo momento. Então acaba sendo também uma referência até para mim tá assistindo vocês para pegar as melhores pessoas, né? O pessoal de commodities, o Delara, o Emanuel Pessoa, o professor Dumas. São pessoas que eu só vinha conhecer graças a vocês e, pô, eles estão lá entre os meus favoritos para serem seguidos, né? Porque o que eu tenho aprendido com eles nesse pouco mais de um ano, então é um canal de notícia, mas que além de notícia, pô, e também ensina muito. O pessoal me pergunta, onde você aprendeu tudo isso que você sabe? Nos livros, né, e lendo principalmente os jornais, né, mas os jornais hoje em dia eu quase não tenho tido tempo de ler e hoje em dia os jornais são até atrasados, né, vou esperar até amanhã para saber o que está acontecendo, já era. Então, quando você começa a juntar Lé com Cré, né, vendo os comentários, as análises, depois vendo as coisas se concretizando ou não,
você vai aprendendo ao longo do tempo, é inevitável, você vai criando uma bagagem de dados, né, e de correlações entre como as coisas acontecem, que equivale a uma universidade de economia, sem você precisar fazer uma faculdade de economia, sem aquela parte chata das contas, né? Mas a parte toda macro, etc., micro das empresas, pô, aqui as correlações de commodities, moedas, juros, inflação, dados de Copom, dados de Boletim Focus, putz, você vai construindo uma história do mercado na sua cabeça que, claro, a história não se repete, né? Mas você consegue, ao longo do tempo, ter que ser cada vez mais preciso nas análises, baseado nesse histórico que você vai construindo, que você vai vivendo, né? E não tem nada melhor do que a vivência, a experiência real para formar um trader, um investidor. E só falar uma coisa aqui, porque tá rolando uma campanha no chat, não sei se você já percebeu ali, é o que mais tá falando. Sorria, Isabela, eu tava vendo. Sorria, Isabela. E ela tava morrendo de rir aqui no bastidor. Pronto, gente, conseguiram, a campanha foi realizada com sucesso. Falando em campanha, antes da Isa fazer a pergunta dela, aproveitando essa audiência maravilhosa aqui, sempre dos alunos do Projeto 10% aí, sempre acompanhando aqui, gente, se inscreva no nosso canal, amanhã é meu aniversário, vai! Eu vou fazer quarentão, me ajude a bater os 400 mil inscritos, uma data importante pra mim, preciso bater essa meta aí dos 400 mil inscritos. Ó, revelei a idade, hein? Não ia revelar, revelei os quarentão pra amanhã, hein? Não vou fugir aqui da idade, só ajude a gente a bater os 400 mil inscritos, importante marca pra gente. Vamos falar de mercado, vai, Isa, vai lá. Aí, vamos lá. Sorrindo. Ali, ó, sorrindo, gente. Isa. Gente, o pessoal ainda tá na campanha, eu tô sorrindo já, gente. É que o mercado é coisa séria, né? Tô prestando atenção aqui. Vamos lá, falar de coisa séria agora. Depois de dias de aversão ao risco, a gente viu ali os mercados hoje buscando um certo respiro, né, Ogro? O cenário de recessão global ainda bate na porta. Como é que você está vendo esse movimento de alta hoje? As quedas recentes podem ter sido ali um exagero do mercado? Então, eu não acho que foram um exagero, pelo contrário, eu, como grafista, né, não é uma unanimidade no país a análise técnica e principalmente o uso de uma ferramenta como as projeções de FIBO. Ontem o mercado cravou um alvo de FIBO, então eu sempre espero, depois que o mercado atinja um alvo, né, que ele dê um pequeno repique, um pullback. Então o que eu estou vendo hoje é simplesmente o que se espera quando se atinge um alvo, mas o esperado é que ele faça um repique e depois retome a queda, até porque a gente está muito, mas muito longe ainda tô falando do mercado americano, tá? Depois eu faço as correlações disso com o mercado brasileiro. A gente está muito longe ainda de chegarmos no fundo do poço, sei lá, não sei se, não, esse termo não é muito bonito. A gente está muito longe de chegar nos objetivos do Banco Central americano com relação à política monetária, né? Ontem mesmo, 3 Fed Boys, né, foram duros, como tem sido sempre, né? Um deles, até para não errar o nome, o Rafael Bostic, né, do Fed de Atlanta, ele comentou: ainda temos um longo caminho para controlar a inflação e que o Fed vai trabalhar para evitar uma dor profunda na economia, na população, né? Mas que não será fácil isso. Depois, a Susan Collins, do Fed de Boston, ela falou que vai ser necessário mais aperto na política monetária para levar a meta de 2%. Foi o primeiro discurso dela, que assumiu agora no Fed de Boston. E a Loretta Mester, do Fed de Cleveland, falou que os juros vão ficar altos por mais tempo do que o mercado espera e que o processo será doloroso. Então, os Fed Boys continuam, né, avisando dia após dia, semana após semana, que o processo vai continuar. Então, o que a gente tem hoje é um mercado em tendência de baixa, ponto. Toda tendência é válida até ser revertida. Um dia de alta é uma coisa extremamente natural numa tendência de baixa, assim como dias de baixa é completamente natural em tendência de alta.
não é o momento ainda de ninguém acreditar que chegamos ao fundo por conta do dia de hoje. E aí, quando a gente vai também para a Europa, a gente vê que lá, então, eles estão mais perdidos que cego em tiroteio, né? Os títulos de 5 anos da Inglaterra, né, com esse pacote fiscal que foi anunciado, 150 bilhões pela nova primeira-ministra, pela Liz Truss, 150 bilhões de libras, assustou o mercado, a questão fiscal. Então, os títulos de 5 anos atingiram 4,5%. Detalhe, estão bem acima dos da Grécia e da Itália, que estão abaixo de 4%. Eu não sei se vocês lembram, na crise do euro de 2010, 2011, né, o Goldman Sachs criou um acrônimo chamado PIGS, né? Horrível esse acrônimo, PIGS, né? Porcos em inglês, mas na verdade se referia aos países do Mediterrâneo, né? Portugal, Espanha, Itália e Grécia. E de repente os títulos, né, da Inglaterra estão pagando mais do que os títulos da Itália e da Grécia, né? 2 dos PIGs. E a Itália, que também tem uma dívida aí gigantesca, eu estava até ouvindo ontem o programa Bom, eu ouço todos os dias, mas estava ontem assistindo o programa aí dos meninos depois do almoço, das 14 horas, do Daniel, do Gani e do Cabral. Eles estavam falando, isso é a Itália, né, agora que tem uma extrema-direita como primeira-ministra, quiser sair do euro. Aí o Cabral comentou, mas vai sair do euro para ter uma dívida de trilhões de liras esterlinas para pagar? É impagável, né? Então, mas isso acaba gerando, a gente viu esses movimentos de extrema-direita, inclusive de candidatos que não venceram eleições, etc., mas estão sempre tentando e talvez uma hora vençam, né? Como, por exemplo, a Le Pen na França, tem esse movimento de sair da zona do euro, sair da União Europeia, que foi uma união que foi construída, né, desde quando caiu a cortina de ferro no leste europeu, né, que os países começaram a se juntar em associações de mercado livre para aço e carvão, inicialmente, né, França e Alemanha, até porque aquela região ali da Alsácia-Lorena, entre a França e a Alemanha, riquíssima em carvão e ferro, é justamente o que levou a guerras no século XIX, né, a Guerra Franco-Prussiana, que depois levou à Primeira Guerra Mundial, que depois levou à Segunda. Então foi um acordo construído aí pelos chanceler alemão e francês, né, no final dos anos 40, início dos 50, para evitar uma nova guerra, um novo conflito. E isso foi crescendo. Então teve toda uma visão utópica da União Europeia que está sendo colocada à prova conforme, né, entrou a moeda eletrônica, entrou a moeda única, que levou a Bruxelas a defender níveis de austeridade, de rigor, que são incompatíveis até com cada país, com os gastos, com a produção industrial, com a dívida externa. E aí, conforme a gente vai tendo essas crises, né, esses soluços no mercado financeiro, que são coisas cíclicas que vão acontecer sempre, né, então subprime, etc., Covid, e agora ainda a questão da guerra com inflação, indo lá em cima, que exige austeridade fiscal, porque vai haver necessidade de aumento de juros para combater a inflação, e os juros acaba precificando a dívida que cada país tem, né? Então, um aumento de juros aumenta a dívida. Só que, por outro lado, tem a questão energética, então, que é uma discussão que eu tenho acompanhado aqui na BMC, o Cabral, o Gani e o Daniel, todos os dias falando, e é muito interessante porque são pontos de vista diferentes, né, no sentido de, mas não vai dar auxílio para o pessoal pagar o combustível no inverno, vai deixar o livre mercado, vamos tabelar, ou seja,
coisas que, para quem é liberal, é uma heresia, né? Você fazer tabelamento. Mas, por outro lado, é um mato sem cachorro, ou seja, a Europa, até porque temos uma guerra lá, ali na fronteira ali da União Europeia, que é a Ucrânia e Rússia, a Europa está em xeque, né? Então a gente está vendo uma série de idiosincrasias dessa união, e principalmente dessa moeda única, vindo à tona agora, com incertezas para todos os lados, que obviamente vão repercutir no mercado americano também. O próprio, a próprio pacote anunciado pela primeira-ministra inglesa, de 150 bilhões, já levou a apostas, né, que eu acho com certeza não, quem sou eu para dizer, mas que eu acho que são só apostas, mas de que na próxima reunião do Banco Central da Inglaterra teriam que aumentar a taxa de juros em mais 2%, o que está levando já o Banco Central Europeu já a ficar de cabelo em pé, que talvez tenha que acompanhar, né? Por quê? Senão causa distúrbios entre as moedas, né? O euro, a libra, o dólar. A gente viu a queda que teve o euro nos últimos 2 dias, e o próprio mercado de bonds está estressadíssimo. O mercado de bonds ele está num patamar, num nível de bear market que não se via desde 1946. Ou seja, o pessoal liquidando, vendendo, né? Bonds agora, por conta da liquidez essa que pode secar, ou seja, é tanta variável, eu não consigo. Eu sei que, apesar de ser day trader, eu fico acompanhando isso por muita curiosidade, muita apreensão e viver a história, né? Eu gosto de viver a história e apesar dessas análises eu faço para mim pensando no médio e longo prazo, mas por incrível que pareça eu uso muito elas no dia a dia, no day trading, né? Porque são os momentos que a gente tem os repiques e aí mensurar, mapear os alvos. E quando chega num desses alvos, que a gente sabe que eu vejo que deu um sinal que vai retomar a tendência, socar a bota, porque vai retomar a tendência. Então, eu estou vendo isso em todos os mercados globais, moedas, títulos, o dólar disparando, o dólar rompeu semana passada um alvo meu de semanal, então agora o próximo alvo está lá na casa do chapéu. Então a gente também rompeu um baita pivôzão de alta no dólar aqui ontem, né, com 3% de alta num determinado momento do dia. Ou seja, o quebra-cabeça, né, tá se encaixando direitinho. As pecinhas de dominó estão caindo, uma em cima da outra certinho, não, sabe? Não tem. Nesse ponto, o mercado, apesar de muita gente não interpretar assim, para mim o mercado está extremamente técnico, e não só no aspecto técnico de gráficos, mas no aspecto das correlações, elas estão todas funcionando direitinho, né? A China com a bolha imobiliária tendo estourado, a China colapsada, né, com os mutuários deixando de pagar os seus empréstimos, suas hipotecas, e por outro lado, as incorporadoras não têm, os bancos não têm o que tomar de volta, como foi nos Estados Unidos subprime, que todo mundo comprava 1, 2, 3, 4 imóveis, porque o preço só subia, e de repente o preço passou a cair, por conta até do aumento de juros, começou a ter menos demanda, e os próprios mutuários começaram a deixar de honrar os pagamentos por conta do aumento de juros lá nos Estados Unidos, e tivemos a crise, né, provocada por derivativos, mas os bancos foram lá e tomaram os imóveis, né, que jogaram aquele monte de imóveis à venda e que depreciou mais o preço, enfim, foi aquela zona que a gente acompanhou em 2008, 2009. Agora, na China não tem o que tomar de volta. Os caras compraram imóveis, né? A grande maioria imóveis na planta, financiando 100% do imóvel sem ter nada, né? E pagando à vista esses imóveis. Não era como se faz aqui ou nos Estados Unidos, você dá um sinal e quando estiver pronto você começa a pagar o financiamento do imóvel. Lá não.
Os chineses compravam um imóvel na planta, sem ter nada, e os caras pegavam essa grana e compravam mais terreno para vender mais imóvel na planta. Aquilo ali era uma pirâmide, um esquema Ponzi perfeito, e de repente implodiu, né? Só a Evergrande, 300 bilhões de dólares, e tem outras 100 incorporadoras na mesma situação. Então, temos um problema com as incorporadoras lá nos Estados Unidos que tem que ser estatizadas, e talvez os bancos também. Por quê? Porque os mutuários não estão pagando os empréstimos e os bancos não têm que tomar de volta. Então, qual foi o efeito disso? Queda na Bolsa Chinesa, despencou o minério de ferro, que impactou a Vale, que impacta o Ibov. Tá tudo funcionando, tá tudo em física, como é que chamava? Vasos comunicantes. Sabe, quem estudou física, quem está no ensino médio vai lembrar disso, vasos comunicantes, ou seja, tudo se comunica, não tem jeito. E uma economia globalizada, um mundo globalizado, informações chegando em tempo real para todos, né, que participam do mercado financeiro, e com isso a gente vê que a gente está muito longe de resolver essa zona toda. E hoje eu nem entrei no mérito aí dos riscos cada vez maiores, né, de um conflito maior na Europa, envolvendo a OTAN, de fato, né, porque, de fato não, de direito, porque de fato ela já está envolvida, né, vide aí como que a Ucrânia conseguiu recuperar aí mais de 8 mil metros quadrados, 8 mil quilômetros quadrados de território, né, conquistado pela Rússia, territórios esses que já estão sendo incorporados à Rússia. Já teve um oblast que acho que já acabou o referendo, ou pelo menos a pesquisa de boca de urna já deu o referendo como ganho para a Rússia, né? Se fraudado ou não, o referendo feito pela Rússia dentro da Ucrânia, né? Pessoas que a Rússia colocou lá para governar esses oblastos depois que conquistou esses territórios. Não sei se vão ser vinculativos e automaticamente já vão entrar para a Federação Russa logo na sequência, e aí vem as ameaças do Putin aí de uso de armas nucleares, que o pessoal aí agora que começou a se tocar, mas aí passaram meses negando que isso poderia acontecer, e agora que pode acontecer, começa a falar de guerra nuclear. Não, guerra nuclear total, não, ninguém é louco de fazer isso. Acho, mas que pode ter um projétil nuclear de baixa intensidade só para dar aquela sacudida na roseira e falar, vocês vêm para a mesa negociar com a gente ou não? No caso, os russos, né? Tem a questão aí possibilidade de um golpe dentro da Rússia, inclusive teve a boataria aí, que até agora ninguém sabe se é boataria ou não, de golpe na China, que o Xi Jinping estaria preso. Tem isso, um monte de sites lá na Ásia comentando isso. O que a gente sabe é que 2 ministros, né, foram condenados à morte por corrupção, condenados à pena de morte por corrupção. Então talvez o Xi Jinping esteja só se guardando, ficando, né, protegido para a espera aí da reunião do PCC, né, mas que o cara está sumido há alguns dias, tá. Enfim, o próprio Ibov agora, né, que a gente tá, o SP500 estava com uma alta super forte de manhã no overnight, ainda continua 0,88 o SP500 futuro agora, o Ibov agora 0,37, ou seja, ele já devolveu mais da metade da alta que ele teve hoje logo na abertura, né? Ou seja, por mais que a gente tenha tido um IPCA muito bom, melhorou o índice de difusão, né? Ele diminuiu, veio abaixo do esperado, apesar de alimentos ainda estar acima de 10%, né? O IPCA não tá, o IPCA 15 não fez preço, né? Independente do IPCA 15, já era para uma situação como que a gente está vendo agora lá fora, Nasdaq subindo mais de 1, SP500 agora devolvendo um pouco, 0,74, 0,77. Bom, enfim, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar lendo em tempo real. E o Ibov não está acompanhando. Até comentei isso no Morning Call, que assim como a gente
tá descolado, né? Porque lá já entrou em tendência de baixa, já pivotou para baixo. A gente está numa configuração de distribuição, assim como a gente teve uma acumulação durante um mês enquanto o SP subia, né? Agora, enquanto o SP cai, a gente está também há um mês andando de lado. Ou seja, o que muitos veem como descolamento, para mim não é descolamento. Estamos distribuindo, né? Assim como a gente acumulou em junho e julho, para depois subir. Então a gente está distribuindo para qualquer momento dar naquela socada e enterrar e colar no SP500. Lembrando que o SP500 e o Ibov no último movimento de alta, ambos subiram 20%. Ambos. Só que a gente demorou. E aí, quando a gente começou a subir, para descontar o tempo acumulando lá no fundo, ou seja, são estratégias de grandes players, né, que não dá para se, que no mercado americano é mais difícil de acontecer. Aqui é mais fácil, né, de grandes players conseguirem fazer isso, e eles fizeram, né, agosto, né, o fluxo que teve de na B3, etc, todo mundo comemorando, mas foi um processo de acumulação que quando soltou, né, o freio de mão, foi lá colar no SP500. O SP500 bateu no alvo, voltou a cair, e a gente agora está fazendo o processo inverso, que é distribuição. Por quê? Porque quem está comprado, né, não quer sair zerando, né, todo dia perder 1.000 pontos e quando zerar a mão já está 105 mil, não, quer zerar, está zerando naquele range ali entre 109 mil e 114 mil. Então há um mês fazendo isso. Quando acabar quase todos os lotes que foram comprados, aí solta o freio de mão e vai colar no SP500. É o que está acontecendo agora, ó, já está em 0,11 de alta o Ibov. Daqui a pouco vira negativo, né? Enfim, é uma análise que está batendo 0,04 agora. Já vira negativo. Ou seja, não tem descolamento nenhum. O pessoal às vezes fala, descolou hoje, descolou 2 dias. Ok, mas quando a gente olha o macro, a tendência, as correlações, a gente está perfeitamente correlacionado com o mercado americano, né? Quer compartilhar a tela aí só para a gente dar uma olhada, André? Opa, claro. Vamos dar uma olhadinha, porque aí fica, acho que até mais fácil a gente dar uma analisada, né? Exatamente. Então vamos lá, deixa eu botar aqui, ó, Ibov. Olha só, Ibov. Assim como aqui ele ficou consolidando, caindo, tá? Caindo, eu vou ver se eu boto aqui, quer ver os dois juntos, o Ibov e o SP. Então tá aqui, Ibov nessa tela, e aqui eu vou botar o SP futuro. Deixa eu ver, tá aqui. Enquanto a gente teve aqui esse pivô de alta, né, no SP futuro, o Ibov continuou fazendo topos e fundos descendentes, né? Só que era um padrão de deriva, que eu comentei até aqui no programa com vocês, ó, tem divergência de alta e fez um advanced breakup, ou seja, o FR sinalizando, né, um índice de força relativa sinalizando que o preço ia embora. Tanto é que teve acho que foi esse dia aqui que caiu, que o pessoal eu vi que o pessoal ficou meio assustado, achando que tinha sido um rompimento falso à véspera. Eu falei, não, gente, é um pullback para depois ir embora, e realmente foi. Ah, não, foi esse dia aqui, e foi embora. E aí a gente subiu a mesma coisa que o SP500, né? E aí agora o SP500 virou, pivotou para baixo, ó, e já está lá nesse fundo, e a gente está aqui ainda, distribuindo. Por que eu acredito que é uma distribuição? Porque a gente, assim como tínhamos divergência de alta, a gente tem divergência de baixa aqui, tá? E fazendo Advanced Breakdown, já fizemos 3 vezes Advanced Breakdown, ou seja, os fundos estão iguais e a gente vai perdendo fundo aqui no IFR. Então isso é um sinal muito poderoso de que isso aqui é uma distribuição para depois ir buscar seus alvos, tá? Assim como o SP500. O SP500, inclusive, ó, Ctrl Z. O alvo que eu falei que ele atingiu ontem, ele tinha atingido um alvo na sexta-feira, esse alvo dessa última perna de alta, tá? Dentro da tendência de baixa já. Ele atingiu na sexta e voltou para fechar acima. Só que ontem ele perdeu esse patamar de sexta-feira e veio buscar um alvo maior
que é desta última perna de alta aqui, que é justamente onde fez esse pivô de baixa, tá? E aí tinha cravado na sexta, e ontem foi lá, cravou de novo e voltou um pouquinho. E hoje tava lindo, querendo engolfar, dando a possibilidade até dele, de repente, fazer um pullback, um teste aqui na região dos 3.800. Mas, ó, já voltou metade. Então, o SP500 sugere, mesmo que ele até possa se recuperar hoje e fazer esse pullback ainda, né? Sugere que ele vai vir buscar esses alvos aqui embaixo, tá? Esses alvos aqui embaixo. E o Ibov, que ainda não disparou seus alvos, né? Estaria distribuindo para depois rapidamente acelerar e vir buscar esses alvos aqui. Agora, abrindo parênteses, temos uma eleição no domingo, que ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Os dados que as pesquisas têm são cada uma mais louca do que a outra, e eu sei que segunda-feira vai ser o dia da vergonha para a maioria das casas de pesquisas, porque talvez só alguém vai acertar, não sei quem. Então, mas isso pode mudar o mercado, ou pelo menos no curtíssimo prazo gerar movimentos, sei lá, não previstos ainda aqui, né? Talvez o mercado esteja num processo de distribuição, né? Esperando chegar o domingo finalmente e vir a segunda-feira, para na segunda-feira realmente tomar uma decisão diante dos resultados, se é que vamos ter algum resultado definitivo já na segunda-feira, mas, pô, de repente até o pessoal pode virar a mão aqui nessa região e temos um rally, um pequeno rally ainda, enfim, não dá para saber. O que dá para ver agora, nesse momento, é que a gente, virou o Ibov, ficou vermelho, que a gente está bem negativo, né, e que devemos acompanhar o SP500 em breve, inclusive tirar esse atraso, né, enquanto a gente está distribuindo aqui, tirar esse atraso do SP que está despencando. E o dólar que eu tinha comentado, aproveitar, que é super importante, esse aqui é o dólar, é o DXY, tá? Ó, voltando aqui, temos aqui um período de 20 anos do DXY. O dólar, né, ele rompeu o primeiro alvo, né? Opa, saiu aqui do lugar, peraí. Não, tá certo. Semanal, Ctrl Z. Um W. Tá certo. O dólar rompeu, né, esse topo aqui, e semana passada, o primeiro alvo era essa linha verde, foi rompido semana passada. Foi rompido semana passada, na sexta-feira. Ontem, né? E aí agora temos o próximo alvo aqui em 116, tá? E o terceiro alvo, se for lá, é acima até do topo lá de 2000, antes da bolha da Nasdaq estourar. E agora, na gestão do curto prazo, né? A gente tem esses alvos aqui. Ontem atingiu um segundo alvo, mas voltou para baixo dele. Mas hoje, que estava voltando, já assume de novo, né? Já vem rompendo esse segundo alvo para, quem sabe, vir aqui em cima. Então, não tem como o nosso dólar, né? Olha só o nosso dólar, que devolveu, que estava caindo forte hoje, ó, daqui a pouco chega no fechamento de ontem, no à vista, tá? Fez um baita pivô de alta, então temos alvos aqui, ó, temos alvos em 5,43 e depois 5,56 para esse pivô de alta aqui, mas se for pegar o principal movimento, o principal pivô de alta, que é onde fizemos o fundo lá nos 5,48, nos 4,58, perdão, né, que o primeiro alvo foi nos 5,52, passando aqui desse primeiro alvo aqui, temos alvo em 5,74 e 6,10. Ou seja, pô, mas 6,10 não vai. O pessoal fala não vai com uma certeza. Eu tenho os alvos aqui, eu acredito que possa ir, né? Tá em tendência de alta, né? Olha aqui a média de 200, inclusive tendo segurado aqui o dólar e a média de 200 finalmente virando para cima, querendo virar para cima e realmente engatar uma tendência de alta no dólar. E aí a gente sabe que o dólar, né, disparando, é inflação, é a questão dos combustíveis novamente. O próprio Banco Central, né, comentou que está esperando vir o primeiro trimestre do ano que vem para saber se realmente vai continuar a questão do ICMS zerado ou não, como é que vai ser a política fiscal do novo governo,
para aí sim falar de ver se vai ter aumento de juros, corte de juros, manutenção, enfim. Pelo jeito, o entendimento que eu tive é que as próximas reuniões desse ano vão continuar sem aumento, pelo menos por enquanto, né? Esperando aí a virada do ano para ver como é que vai estar, não só a política monetária dos outros países, como é que vai estar essa zona toda lá na Europa, mas também como é que vai ser a política fiscal aqui do Brasil, né? Vamos aguardando, né, André? Incrível, né? Você estava falando aí que ia virar e foi na hora ali, acabou virando mesmo. A gente está aqui também acompanhando de olho. 11h13. Quero aproveitar, né, agradecer mais uma semana. Sempre um prazer poder falar contigo, trazer a sua opinião sempre muito importante aqui para a gente, para o nosso público. Muito obrigada. Até terça-feira que vem, então. Obrigado, Paulo, mais uma vez. E, galera, estamos num ciclo de mercado de baixa. Se eu estiver aqui no programa, espero estar daqui a um ano, sei lá quando, e a gente entrar num ciclo de alta, pode deixar que as minhas projeções do Ibov vão ser sempre para cima, tá? É que agora realmente não está rolando. Realidade, né, André? É isso que o investidor precisa ser, né? Ter realmente aí pé no chão, realidade e agir exatamente sabendo aí, né? Levando a sério realmente a tendência. Obrigada, André. Beijo pra você. Obrigado a vocês. Beijos, meninas. Tchau, tchau. Valeu, Até galera. mais. Boa sorte. Tchau, Até tchau. semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Até.